Plantão médico, assimetrias cranianas. Quando e como tratar a cabecinha torta de um bebê? Bom, eu recebo hoje Ana Luísa Soares, que é fisioterapeuta, especialista em assimetria craniana. E a gente vai falar sobre esse assunto porque ele é muito importante, muito mais frequente do que a gente imagina. A assimetria nem sempre está presente na cabeça de todas as pessoas. Na verdade, acredita-se que cerca de 50% de qualquer bebê nos primeiros meses tem algum grau de assimetria. Isso pode ser devido a um problema congênito, um pouco mais sério, chamado cranioestenose, quando uma sutura do crânio fecha antes do tempo e muitas vezes demanda um tratamento neurocirúrgico. Mas a grande maioria, muito mais comum, é a assimetria craniana posicional, muitas vezes relacionada com torcicolo congênito ou o jeitinho que o bebê fica, tanto na barriga da mãe, principalmente quando são gêmeos, ou até mesmo quando é posicionado no berço. Cerca de 3% das crianças com esse tipo de assimetria vai precisar de um tratamento mais intensivo. Então, por isso, a Ana hoje está aqui para falar tudo sobre isso, para que você não tenha nenhuma dúvida. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Ana, muito obrigado pela sua participação e ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Primeiramente, muito obrigada, doutor, que é um tema tão comum hoje, nos consultórios e que causam muitas dúvidas, principalmente nos profissionais no momento da indicação. Mandar agora ou esperar para encaminhar para a fisioterapia? Ana, eu como neurocirurgião pediátrico, coordenador de um centro que trata a assimetria craniana no Hospital Infantil Sabará, eu sei que a simetria 100% na cabeça de nenhuma pessoa é uma realidade, né? Existe uma questão estética relacionada com a beleza, sem sombra de dúvida, mas existe um grande problema quando essa assimetria tem um grau moderado ou até mesmo grave e pode causar uma compressão no desenvolvimento do cérebro, problema visual, problema auditivo, problema na própria mandíbula, na mordida, na parte da respiração. E é sobre isso que eu quero falar com você. Como que uma mãe, um pai, enfim, um cuidador pode reconhecer numa criança uma assimetria e qual que é o próximo passo a partir do momento que ela percebe que essa cabecinha não está muito redonda? Normalmente são as mães que observam um formato diferente da cabeça do bebê. Ou quando o bebê está no colo de uma outra pessoa, ou quando elas estão dando banho, porque elas olham o bebê no topo da cabecinha. E mesmo os bebês que têm cabelo, quando molha, dá para ver muito o formato. E aí chama a atenção dessas mães, e aí elas conversam com o pediatra dizendo que estão achando que a cabecinha está um pouquinho mais amassada. Ou alguns pediatras que já têm esse olhar bem voltado para as assimetrias, observam e conversam com as mães pedindo uma avaliação através de um escaneamento 3D para ter realmente o formato da cabeça e as medidas das proporções dessa cabeça. É interessante que você falou escaneamento 3D, que é diferente de realizar uma tomografia de crânio que a gente usa para fazer o diagnóstico de cranioestenose, né? A gente pede uma tomografia de crânio com reconstrução tridimensional, no qual nós, neurocirurgiões, conseguimos avaliar o cérebro, propriamente dito, a caixa craniana e as suturas que fazem a conexão entre os ossos da região anterior, dos frontais, os temporais, parietais e occipital. O escaneamento a laser é um pouquinho diferente, né? É, bem diferente. O bebê está sentadinho numa cadeira, onde a gente passa uma luz branca, como se fosse uma pistolinha na mão, e aí sai no computador todo o formato da cabeça do bebê em 2D e em 3D, junto com as medidas da cabecinha dessa criança. Quer dizer, não tem radiação, né? Não, nenhuma radiação. Diferente do exame da tomografia, 3D, quando necessita que o neurocirurgião solicita para a família fazer. Agora, Ana, quais são os principais tipos de assimetria craniana? As três principais são a plagiocefalia, que está muito relacionada com as preferências posturais e com o torcicolo muscular congênito, seja ele muscular, postural ou o próprio fibrótico de massa. A braquicefalia, que está muito relacionada com aquele bebê que tem dificuldade de fazer as rotações da cabeça e gosta de olhar muito para o teto. E a escafocefalia, que é muito comum nos bebezinhos que passam muito tempo internados, ou aqueles bebês que dormem muito de lado, então aquela cabeça mais alongada. Então vamos lá. A braquicefalia posterior é quando o bebê fica muito deitado, a cabeça fica mais pressionada ali no travesseirinho, no apoio, e a cabeça fica chata atrás. Exato. Então pega toda essa região posterior do parietal e do occipital. Então toda essa região amassa, e aí dependendo da severidade dessa braquicefalia, a gente vai ter um alargamento bem importante dessa região do parietal,
e também pode estar associada com a plagiocefalia. Então, além dele ficar bem posicionado e amassar toda essa região da parte posterior da cabeça do bebê, ele pode ter um dos lados mais amassado do que o outro, trazendo também a orelhinha para frente e a testa, que é o que a gente fala que é a braquicefalia assimétrica. Sim, porque a plagiocefalia é a compressão unilateral. Unilateral. A plagiocefalia é um dos lados da cabecinha do bebê vai estar achatada. Então, eu costumo dizer para as famílias que é como se fosse um efeito dominó. O osso veio aqui para frente, depende também da severidade dessa plagiocefalia. Ela vai levar também toda a orelhinha do bebê para frente. Então, quando a gente olha de cima, você tem uma diferença super importante entre a orelha direita e a esquerda. Leva também o osso frontal para frente e também toda a parte da face. Então, a mandíbula também vem para frente. Então, quando você olha de cima da cabeça do bebê, você vê toda essa assimetria. E não só aqui, porque o que chama muito a atenção, doutor Fernando, quando os pais chegam, é a parte de trás da cabeça do bebê. E aí, quando tem a severidade, que a gente classifica pela escala de Atlanta, você observa que tem a orelhinha, tem o osso frontal e tem a parte da face. Então, a assimetria ela é muito mais severa conforme os quadrantes estão envolvidos. Em termos de tratamento que pode ser realizado depois do diagnóstico, com a fisioterapia, quais são as possibilidades e quais são os caminhos? O primeiro que quando essa criança chega muito cedo, então a gente está falando de bebês aí bem precoce, 2 meses, para que ele faça a fisioterapia, pelo menos até o 4º mês de vida, e a gente tem a resposta. Mas o que a gente fala muito para as famílias é que o principal são as orientações que é passada pelo profissional para as famílias, porque o bebê está 24 horas com a família, para que eles façam o reposicionamento. Isso é muito importante para que a gente tenha os resultados, porque eles fazem a fisioterapia e a gente pode fazer diversas técnicas, diversos manuseios, dentre eles a terapia manual. Quando você faz as terapias e o bebê em casa permanece na mesma posição, ou os pais não se atentam a ficar mudando a criança de posição, ou a criança fica muito naquelas cadeirinhas, nos dispositivos, né? Os famosos containers, isso vai continuar prejudicando da mesma maneira. Ou se a criança tem a região do pescoço comprometida só por um torcicolo, também vai ter um comprometimento muito maior. Sim, porque no torcicolo congênito que a gente percebe que a criança tem a tendência a ficar virado com o rostinho para um lado só, né? É uma coisa mais no pescoço que reflete no crânio. E também ela acaba deitando de um lado preferencialmente, porque é mais cômodo, diminuindo o trabalho muscular que está mais pronunciado naquela situação. A gente sabe que por volta dos 3 meses o bebê ganha pescoço, né? Ganha a movimentação do pescoço. Então, até esse período, a gente consegue fazer um trabalho um pouco mais passivo, né? Conservador, né? E depois disso, dá para a gente trabalhar com aquele conceito da barriguinha para baixo, né? No qual a criança é estimulada a ficar fazendo o movimento, chama o tummy time, né? Eu indico o tummy time desde os primeiros dias de vida, porque tem diversas maneiras para a gente fazer, inclusive no peito, né? Dos pais, né? No colo. Mas eu gosto muito do tapetinho do chão, porque é ali que o desenvolvimento vai acontecendo. Então, a gente pede muito para as famílias fazerem, mas dependendo do tipo de assimetria, a região da cabeça a ser apoiada, ela é muito específica. Então, as pessoas me perguntam, e o travesseirinho no meio? Eu falo, sim, furo. É uma espécie de um buraquinho ali, né? Uma rosca, né, que você consegue colocar. O buraco é sempre o mesmo, sim. Só que cada bebê tem uma assimetria específica. Sim. Então, para uns podem funcionar, para outros não. Então, depende muito de cada criança. Por isso que eu não indico, eu peço para os pais posicionarem da maneira correta para aquela assimetria. Então, sempre posicionar a área proeminente, ou seja, a área que é maior, para deixar a área que está achatada livre para crescer. Você sabe, Ana, que eu converso com muitas famílias e explico o seguinte, né? Porque sempre tem aquela demanda, doutor, mas isso é urgente? A gente não pode resolver isso mais para frente? Eu falo, olha, infelizmente a gente está vivendo um momento muito especial da vida do seu filho, porque o cérebro está ganhando volume, de rebatida o crânio vai ganhar de tamanho, e a forma que fica consolidada nesse período inicial dos primeiros 2 anos, ela pode ficar meio que para sempre mesmo, né? Então esses problemas que a gente falou de mandíbula, de visão, de audição, de compressão do cérebro, eles têm um momento de ouro que você pode tratar. E realmente, né, nem sempre adianta você botar um travesseirinho ou alguma coisa, porque é muito específico. Aí você procura um fisioterapeuta. Não é só através da manipulação que você vai conseguir tratar 100% dos casos. Obviamente, é importante ter um profissional 100% envolvido em todo o procedimento. Mas daí a gente entra num outro aspecto do tratamento,
que é o uso do capacetinho, que na área médica a gente chama de órtese, né? Prótese é uma coisa que eu vou lá, opero e implanto no paciente. A órtese é alguma coisa que o indivíduo vai utilizar por um determinado tempo, por uma determinada finalidade, e depois ele vai ficar livre disso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as órteses e, enfim, se tem uma órtese padrão, se ela é feita sob medida para cada indivíduo e por que tem que ser assim. As órteses elas são feitas a partir do escaneamento 3D, né, porque elas são individualizadas, né, elas não podem ser transferidas para uma outra criança, porque cada uma tem um formato de uma cabeça e uma região específica para crescer. Então a gente tem algumas órteses hoje no Brasil, né, elas são todas feitas para cada criança, então é individual. Através do escaneamento 3D elas são fabricadas, né, então eu trouxe alguns modelos aqui, né, esses dois modelos são órteses lixadas, né. Então, dentro do capacete, conforme a cabecinha vai crescendo e a área que a gente precisa dar espaço para continuar ganhando esse volume, ela vai ser lixada, então vai depender muito desse crescimento da cabeça para eu lixar mais ou menos. Por isso que tem que fazer acompanhamento, né? Não é você, é como, acho que assim, um paralelo bem bacana para as pessoas entenderem é o seguinte, é que nem aparelho de dente. Né? Você vai lá e coloca um aparelho, mas você não vai colocar de cara o formato final que você deseja. É um progresso. E a confusão, vamos falar, não, confusão no bom sentido, o que acontece é que a cabeça da criança está crescendo. Então você está construindo uma massa de modelar que está evoluindo. Então jamais um capacete como ele é feito no início do tratamento, no final vai ser exatamente o mesmo. Não tem sentido, né? Esse é. Esse é? É. Mas por quê? Porque é inteligência artificial. Opa, então conta pra gente, como é que funciona? Aí são diferentes, né? Então esses dois são lixados, esse não. Esse capacete, ele já vem no formato da cabeça do bebê, claro que conta-se o crescimento, porque o perímetro cefálico continua crescendo ao longo do tratamento. Hoje a gente tem essa órtese que é extremamente moderna, tá? E inteligência artificial. Elas são colocadas pads para fazer os ajustes, então se precisar, quando a gente coloca na cabeça do bebê, a gente cola umas outras almofadinhas aqui para as pessoas entenderem, para fazer o apoio, porque eu tenho uma órtese um pouquinho maior para dar o espaço para esse crescimento da cabeça. Porque a órtese ela vai fazer o quê? Ela vai apoiar as regiões que são mais altas, que são maiores, para deixar as áreas que são amassadas crescerem. É isso que ela faz. Ela não aperta, ela não machuca o bebê, ela não atrapalha o desenvolvimento motor do bebê. E como ela é alta tecnologia, e a inteligência artificial permite com que bebês de fora de São Paulo, inclusive, utilizem essa órtese, porque o formato da cabeça do bebê está aqui. O formato final, que você já pensa no final do tratamento. Porque o próprio software dá para a gente, quando a gente coloca, manda, né, para a fabricação, ele coloca para a gente exatamente a área que vai crescer, quanto essa cabeça vai crescer e o que a gente pode esperar. Porque nós não somos 100% simétricos. Isso é muito importante da gente falar. Então, não somos cabecinha de bola. Sim. Agora, me fala uma coisa. Isso é super importante. Por quanto tempo uma criança deve ser tratada com uma órtese? E assim, tem idade? Eu posso colocar isso numa criança de 10 anos, por exemplo? Não. A gente coloca essa órtese até, no máximo, 14 meses. A criança pode usar por 6, 7 meses. 1 ano e 2 meses, né? Exato. Depois disso a gente já não indica mais. E ela pode usar por quanto tempo? Aqui a gente vai usar em torno de 6 meses, mas se a órtese ainda couber na cabeça do bebê, a gente vai usar por 7, 8, 9 meses, como eu já tive bebês que colocaram com 14 meses e tirou depois de 8 meses a órtese. Porque ela coube ainda e a gente ainda tinha crescimento e resposta da criança, porque isso também é muito importante. A gente vai avaliando através do escaneamento para poder ver se a cabeça está melhorando ou não. E o resultado, hoje em dia, a gente tem visto aí de menos de 3 meses o sucesso do tratamento. Agora sim, a criança que é diagnosticada precocemente, vamos falar com 3, 4 meses, ela usa um período mais curto de tempo? Por causa do crescimento da cabeça. Como ele ainda continua num crescimento acelerado, mas não tão acelerado como foi até o 3º mês, porque a gente tem essa maleabilidade muito grande do crânio, né, porque o cérebro está crescendo. Então, nessa idade é o período que a gente quer fazer a fisioterapia conservadora. Até o 3º mês? Até o 4º mês a literatura traz que o reposicionamento funciona. Quando a gente começa a atender essas crianças, a gente precisa reavaliar para saber se o que eu estou fazendo, a criança está respondendo. Se a criança está respondendo ao tratamento, a gente continua com o tratamento conservador. Mas quando eu tenho uma criança que não está respondendo, ela já tem 4, 5 meses de idade, ela não está respondendo ao tratamento, eu indico já precoce a órtese, eu não espero
como muitos dizem, 6 meses para indicar a órtese, porque eu já estou com a criança, é uma assimetria que não está respondendo, é moderada ou é severa, tem face envolvida, tem quadrantes envolvidos, não adianta eu continuar tentando porque ela não está respondendo. Então eu coloco precoce o uso da órtese hoje. Agora sim, isso obviamente é algo que é novo para muitas pessoas, né? E a pergunta subsequente que vem, eu entendi, o tratamento pode ser bem curtinho ali, 1, 2, 3 meses, mais prolongado, 7, 9 meses, mas em termos de uso, a criança que tem indicação de colocar uma órtese craniana, ela vai usar por quanto tempo no decorrer de um dia? 23 horas. 23 horas? 23 horas. Ela só tira para tomar banho e para fazer a higiene da órtese. O restante do dia ela passa com a órtese, porque a gente não sabe exatamente o momento que aquele cérebro está crescendo. Então a gente precisa que a criança use e a gente tem visto essas respostas incríveis no formato da cabeça do bebê. Ana, eu acho que a gente pode fazer um resumo aqui para a gente fechar em alta. Você vai falando se está certo ou está errado. Tá. Primeira coisa, ninguém é 100% simétrico. Não. Mas as assimetrias no bebê devem ser identificadas, e geralmente quem pode fazer isso muito bem é a mãe ou o cuidador, principalmente no momento do banho, quando tem aquela visão superior da criança. Então não é normal ter um lado amassado e também não é normal a criança ter um pescoço de um lado mais forte do que o outro e ficar sempre pendendo para aquela situação. Não é algo que vai melhorar espontaneamente, principalmente nessa situação de moderado ou grave. Até o 3º ou 4º mês existe o tratamento, vamos falar, clínico conservador. Tá? Chamando a atenção, pessoal, eu estou falando aqui, não estou falando de cranioestenose, que aí o babado é outro, aí precisa de cirurgia. Tá? Pode até colocar um capacete depois, mas se colocar o capacete com a sutura fechada, não vai acontecer a mudança esperada. Agora, a partir do 4º, 5º mês, você fez o tratamento, fez o reposicionamento, fez o tummy time, você está percebendo que não está indo, aí entra na jogada a órtese craniana. Isso, a gente conversa muito com os pais, explica muito para eles essa questão, porque eles precisam, são os primeiros que precisam entender por que não esperar. Mas claro que a decisão, doutor, sempre vai ser dos pais, né? Então a gente explica o porquê da gente querer fazer o tratamento o quanto antes, devido ao cérebro estar em crescimento acelerado ainda, diferente de uma criança que tem acima de 1 ano. A espera do resultado ela é muito diferente de um resultado que a criança coloca essa órtese antes dos 6 meses de vida. E isso também é explicado para eles. Perfeito. Ana, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar conosco tanto conhecimento. Eu que agradeço, doutor. Obrigada. Pessoal, a gente fica por aqui. Dê seu like, escreva seu comentário. Eu e a doutora Ana vamos estar atento a todas as suas dúvidas e questionamentos. Olha, um beijo no coração e uma ótima semana.